É Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. No que diz respeito à natureza e ao poder da vontade do homem caído, prevalece hoje a maior confusão e os pontos de vista mais errôneos são sustentados, até mesmo por muitos filhos de Deus. A ideia popular que prevalece agora e que é ensinada pela grande maioria dos púlpitos é que o homem tem um livre arbítrio e que a salvação chega ao pecador através da sua vontade, cooperando com o Espírito Santo. Negar o livre arbítrio do homem, isto é, seu poder de escolher o que é bom, sua capacidade inata de aceitar a Cristo, é colocar alguém em desfavor imediato, mesmo diante da maioria daqueles que professam ser ortodoxos. E, no entanto, as Escrituras dizem enfaticamente: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Romanos capítulo 9, versículo 16. Em quem devemos acreditar? Em Deus ou nos pregadores? Mas alguém pode responder: Josué não disse a Israel: escolhei hoje a quem servires? Sim, ele fez. Mas por que não complementar sua sentença? Sejam os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do outro lado do dilúvio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas por que tentar colocar as Escrituras contra as Escrituras? A palavra de Deus nunca se contradiz, e a palavra declara expressamente: não há ninguém que busca a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. Cristo não disse aos homens de seus dias: não quereis vir a mim para ter vida. João capítulo 5, versículo 40. Sim, mas alguns vieram a ele, alguns o receberam. Verdade, e quem eram eles? João capítulo 1, versículo 12 e 13 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas as Escrituras não dizem: quem quiser pode vir? Sim, mas isso significa que todos têm vontade de vir? E aqueles que não virão? Quem quiser pode vir. Não implica mais que o homem caído tenha o poder em si mesmo de vir. Assim como estende a tua mão, não implica que o homem com o braço atrofiado tinha capacidade em si mesmo de obedecer. Por isso mesmo, por si mesmo, o homem natural tem poder para rejeitar a Cristo, mas por si mesmo ele não tem o poder de receber a Cristo. E por quê? Porque ele tem uma mente que é inimizade contra ele. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque ele tem um coração que o odeia. João capítulo 15, versículo 18. O homem escolhe aquilo que está de acordo com a sua natureza e, portanto, antes que ele escolha ou prefira aquilo que é divino e espiritual, uma nova natureza deve ser transmitida a ele. Em outras palavras, ele deve nascer de novo. Caso fosse perguntado: mas o Espírito Santo não supera a inimizade e o ódio de um homem quando convence o pecador de seus pecados e de sua necessidade de Cristo, e o Espírito de Deus não produz tal convicções em muitos que perecem? Tal linguagem revela confusão de pensamentos. Se a inimizade de tal homem fosse realmente vencida, então ele prontamente se voltaria para Cristo. O fato de ele não ir ao Salvador demonstra que sua inimizade não foi superada, mas que muitos são, através da pregação da palavra, convencidos pelo Espírito Santo, mas que, no entanto, morrem na incredulidade. É solenemente verdade. No entanto, é um fato que não deve ser perdido de vista, que o Espírito Santo faz algo mais em cada um dos eleitos de Deus do que nos não eleitos. Ele opera neles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Em resposta ao que dissemos acima,
Os arminianos responderiam: não, a obra da convicção do Espírito é a mesma tanto nos convertidos quanto nos não convertidos. O que distingue uma classe da outra é que os primeiros cederam aos seus esforços, enquanto os últimos lhes resistem. Mas se esse fosse o caso, então o cristão teria motivos para se vangloriar e se gloriar pela sua cooperação com o Espírito. Mas isso contradiria categoricamente Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Apelemos à experiência real do leitor cristão. Não houve um tempo que a lembrança disso leve cada um de nós ao pó, em que você não estava disposto a vir a Cristo? Houve. Desde então você veio até Ele. Você está agora preparado para dar-lhe toda a glória por isso. Salmos capítulo 115, versículo 1. Você não reconhece que veio a Cristo porque o Espírito Santo trouxe da má vontade para a boa vontade? Você faz. Então, não é também um fato evidente que o Espírito Santo não faz em muitos outros o que ele fez em você? Admitindo que muitos outros ouviram o Evangelho, demonstraram sua necessidade de Cristo, ainda assim, eles ainda não estão dispostos a ir a Ele. Assim, Ele operou mais em você do que neles. Você responde: no entanto, lembro-me do momento em que a grande questão me foi apresentada e minha consciência testifica que minha vontade agiu e que cedi às reivindicações de Cristo sobre mim. Bem verdade, mas antes de você ceder, o Espírito Santo venceu a inimizade nativa da sua mente contra Deus, e essa inimizade ele não supera em tudo. Deveria ser dito que isso é porque eles não estão dispostos a que a sua inimizade seja superada. Ninguém está assim disposto, até que ele tenha exercido seu poder todo-poderoso e realizado um milagre de graça no coração. Mas perguntamos agora, qual é a vontade humana? É um agente autodeterminado ou é, por sua vez, determinado por outra coisa? É soberano ou servo? A vontade é superior a todas as outras faculdades do nosso ser, de modo que os governa, ou é movida pelos seus impulsos e sujeita ao seu prazer? A vontade governa a mente ou a mente controla a vontade? A vontade é livre para fazer o que bem entende ou está sob a necessidade de prestar obediência a algo fora de si mesma? Será que a vontade está separada das outras grandes faculdades ou poderes da alma, um homem dentro de um homem que pode reverter o homem e voar contra o homem e dividi-lo em segmentos, como uma cobra de vidro se quebra em pedaços? A vontade conectada com as outras faculdades, como a cauda da serpente está com seu corpo, e esta novamente com sua cabeça, de modo que para onde vai a cabeça, toda a criatura vai, e como um homem pensa em seu coração, assim é ele? Primeiro pensamento, depois coração, desejo ou aversão, e depois agir. É assim, o cachorro abana o rabo? Ou é a vontade, o rabo abana o cachorro? A vontade é a primeira e principal coisa no homem, ou é a última coisa a ser mantida subordinada em seu lugar abaixo das outras faculdades? E a verdadeira filosofia da ação moral e seu processo é a de Gênesis capítulo 3, versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, percepção sensorial, inteligência, é uma árvore desejável, afetos. Ela pegou e comeu dela, à vontade. Estas são questões de mais do que interesses acadêmicos. Eles são de importância prática. Acreditamos que não vamos longe demais quando afirmamos que a resposta devolvida a estas questões é um teste fundamental de solidez doutrinária. Primeiro, a natureza da vontade humana. Qual é a vontade? Respondemos que a vontade é a faculdade de escolha, a causa imediata de toda a ação.
A escolha implica necessariamente a recusa de uma coisa e a aceitação de outra. O positivo e o negativo devem estar presentes na mente antes que possa haver qualquer escolha. Em todo o ato da vontade, há uma preferência, desejar uma coisa em vez de outra. Onde não há preferência, mas sim completa indiferença, não há volição. Querer é escolher, e escolher é decidir entre duas ou mais alternativas. Mas há algo que influencia a escolha, algo que determina a decisão. Portanto, a vontade não pode ser soberana porque é serva desse algo. A vontade não pode ser ao mesmo tempo soberana e serva. Não pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. A vontade não é causativa, porque, como dissemos, algo a faz escolher. Portanto, esse algo deve ser o agente causador. A própria escolha é afetada por certas considerações, é determinada por várias influências exercidas sobre o próprio indivíduo. Portanto, a volição é o efeito dessas considerações e influências, e se for o efeito, deve ser seu servo, e se for a vontade, é serva deles. Então não é soberana. E se a vontade não é soberana, certamente não podemos predicar liberdade absoluta dela. Os atos da vontade não podem acontecer por si mesmos. Desde que escrevemos o texto acima, lemos um artigo do falecido Jonathan J. N. Darby, intitulado O Chamado Livre-Arbítrio do Homem, que abre com estas palavras: este reaparecimento da doutrina do livre-arbítrio serve para apoiar as pretensões do homem natural de não ser irremediavelmente caído. Pois é isso que tal doutrina tende. Todos os que nunca foram profundamente convencidos do pecado, todas as pessoas em que esta convicção é baseada em pecados externos grosseiros, acreditam mais ou menos no livre-arbítrio. Dizer que podem é postular um efeito não causado. Nada pode produzir algo. Em todas as épocas, porém, houve aqueles que lutaram pela liberdade ou soberania absoluta da vontade humana. Os homens argumentarão que a vontade possuiu um poder autodeterminante. Dizem, por exemplo, que posso virar os olhos para cima ou para baixo. A mente é bastante indiferente ao que faço. A vontade deve decidir. Mas isso é outra contradição em termos. Este caso supõe que eu escolho uma coisa em detrimento de outra enquanto estou num estado de completa indiferença. Manifestamente, ambos não podem ser verdadeiros, mas pode-se responder. A mente era bastante indiferente até que chegou a ter uma preferência. Exatamente, e naquela época a vontade também estava quieta, mas no momento em que a indiferença desapareceu, a escolha foi feita. E o fato de a indiferença ter dado lugar à preferência derruba o argumento de que a vontade é capaz de escolher entre duas coisas iguais. Como já dissemos, a escolha implica a aceitação de uma alternativa e a rejeição da outra ou de outras. O que determina a vontade é o que a faz escolher. Se a vontade for determinada, então deve haver um determinante. O que é que determina a vontade? Nós respondemos: a força motriz mais forte que é exercida sobre ele. O que é essa força motriz varia em diferentes casos. Com um poder ser a lógica da razão, com outro a voz da consciência, com outro o impulso das emoções, com outro o sussurro do tentador, com outro o poder do Espírito Santo. Qualquer um deles que apresente a força motriz mais forte e exerça a maior influência sobre o próprio indivíduo é aquele que impede a vontade de agir. Em outras palavras, a ação da vontade é determinada pela condição da mente, que por sua vez é influenciada pelo mundo, pela carne e pelo diabo, bem como por Deus, que tem o maior grau de tendência a excitar a volição. Para ilustrar o que acabamos de dizer, vamos analisar um exemplo simples. Numa certa tarde de dia do Senhor, um amigo nosso estava sofrendo de uma forte dor de cabeça. Ele estava ansioso para visitar os enfermos, mas temia que, se o fizesse, sua condição piorasse e, como consequência, não pudesse assistir à pregação do Evangelho naquela noite.
duas alternativas o confrontavam: visitar os enfermos naquela tarde e arriscar-se a ficar doente, ou descansar naquela tarde e visitar os enfermos no dia seguinte, e provavelmente levantar-se revigorado e apto para o culto noturno. Agora, o que foi que decidiu o nosso amigo ao escolher entre essas duas alternativas? A vontade? De jeito nenhum. É verdade que no final a vontade fez uma escolha, mas a própria vontade foi movida a fazer a escolha. No caso acima, certas considerações apresentaram fortes motivos para selecionar qualquer uma das alternativas. Esses motivos foram equilibrados uns contra os outros pelo próprio indivíduo, isto é, pelo seu coração e mente, e sendo uma alternativa apoiada por motivos mais fortes do que a outra, a decisão foi formada em conformidade, então a vontade agiu. Por um lado, o nosso amigo sentia-se impelido pelo sentido do dever de visitar os doentes. Ele foi movido de compaixão ao fazê-lo, e assim um forte motivo foi apresentado à sua mente. Por outro lado, o seu julgamento lembrou-lhe que ele próprio não se sentia bem, que precisava urgentemente de descansar, que, se visitasse os doentes, a sua própria condição provavelmente pioraria, e nesse caso, ele seria impedido de comparecer à pregação do Evangelho naquela noite. Além disso, ele sabia que no dia seguinte, se o Senhor quisesse, poderia visitar os enfermos, e sendo assim, concluiu que deveria descansar naquela tarde. Aqui estavam então dois conjuntos de alternativas apresentados ao nosso irmão cristão. De um lado estava um senso de dever, mas sua própria simpatia. Do outro lado estava um senso de sua própria necessidade, mas uma preocupação real pela glória de Deus, pois ele sentia que ele deveria assistir à pregação do Evangelho naquela noite. Este último prevaleceu. As considerações espirituais superam o seu senso de dever. Tendo tomado sua decisão, o testamento agiu de acordo e ele retirou-se para descansar. Uma análise do caso acima mostra que a mente ou a faculdade de raciocínio era dirigida por considerações espirituais e a mente regulava e controlava a vontade. Por isso dizemos que, se a vontade for controlada, ela não é soberana nem livre, mas é serva da mente. Somente quando vemos a verdade, a verdadeira natureza da liberdade, e marcamos que a vontade está sujeita aos motivos que lhe são impostos, é que seremos capazes de discernir que não há conflito entre duas declarações das Sagradas Escrituras que dizem respeito ao nosso bendito Senhor. Em Mateus, versículo 4, capítulo 1, lemos: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, somos informados: E imediatamente o Espírito o levou ao deserto, e ele esteve lá no deserto 40 dias tentado por Satanás. É totalmente impossível harmonizar essas duas afirmações pela concepção armênia da vontade, mas realmente não há dificuldade. O fato de Cristo ter sido impulsionado implica que foi por um motivo forçado ou impulso poderoso, que não deveria ser resistido ou recusado, que ele foi conduzido. Denota sua liberdade de ir, juntamente os dois. Aprendemos que ele foi crucificado com uma condescendência voluntária para isso. Assim, existe a liberdade da vontade do homem e a eficácia vitoriosa da graça de Deus unidas. Um pecador pode ser atraído e ainda assim vir a Cristo, a atração, apresentando-lhe o motivo irresistível, a vida, significando a resposta de sua vontade, como Cristo foi conduzido e conduzido pelo Espírito ao deserto. A filosofia humana insiste que é a vontade que governa o homem, mas a palavra de Deus ensina que é o coração, o centro dominante do nosso ser. Muitas escrituras podem ser citadas para comprovar isso. Guarda com todo o cuidado o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Pois de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, etc. Marcos capítulo 7, versículo 21.
Aqui, nosso Senhor rastreia esses atos pecaminosos até sua fonte e declara que sua fonte é o coração e não a vontade. Novamente, este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Se fosse necessário mais provas, poderíamos chamar a atenção para o fato de que a palavra coração é encontrada na Bíblia com mais de 3 vezes mais frequência do que a palavra vontade, embora quase metade das referências a esta última se referia à vontade de Deus. Quando afirmamos que é o coração e não a vontade que governa o homem, não estamos apenas nos esforçando pelas palavras, mas insistindo numa distinção que é de vital importância. Aqui está um indivíduo diante do qual são colocadas 2 alternativas. Qual ele escolherá? Não respondemos. Aquele que é mais agradável para si mesmo, ou seja, o seu coração, o âmago mais íntimo do seu ser? Diante do pecador é apresentada uma vida de virtude e piedade. É uma vida de indulgência pecaminosa. Qual ele seguirá? Esta última. Por quê? Porque essa é a escolha dele. Mas isso prova que a vontade é soberana? De jeito nenhum. Volte ao efeito para a causa. Por que o pecador escolhe uma vida de indulgência pecaminosa? Porque ele prefere isso. E ele prefere, apesar de todos os argumentos em contrário, embora, é claro, ele não desfrute dos efeitos de tal atitude. E por que ele prefere isso? Porque seu coração é pecaminoso. As mesmas alternativas, da mesma maneira, confrontam o cristão, e ele escolhe e se esforça por uma vida de virtude e piedade. Por quê? Porque Deus lhe deu um novo coração ou natureza. Por isso dizemos que não é a vontade que torna o pecador impermeável a todos os apelos para abandonar o seu caminho, mas o seu coração corrupto e mau. Ele não virá a Cristo porque não quer, e não quer porque o seu coração o odeia e ama o pecado. Veja Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ao definir a vontade, dissemos acima que a vontade é a faculdade de escolha, a causa imediata de toda ação. Dizemos que a causa imediata, pois a vontade não é a causa primária de qualquer ação. Assim, como a mão não é controlada pelos músculos e nervos do braço, e o braço pelo cérebro. Portanto, a vontade é serva da mente, e a mente, por sua vez, é afetada por várias influências e motivos que são exercidos sobre ela. Mas, pode-se perguntar, as Escrituras não apelam à vontade do homem? Não está escrito, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Nosso Senhor não disse, não quereis vir a mim para ter vida. João capítulo 5, versículo 40. Nós respondemos, o apelo das Escrituras nem sempre é feito à vontade do homem. Outras de suas faculdades também são abordadas. Por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça e sua alma viverá. Olhe para mim e seja salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Vinde agora e raciocinemos juntos. Com o coração o homem crê para a justiça, etc. Segundo, a escredenção da vontade de Deus. Em qualquer tratado que se propõe a lidar com a vontade humana, sua natureza e funções, deve-se respeitar a vontade de 3 homens diferentes, a saber, o não caído Adão, o pecador e o Senhor Jesus Cristo. No Adão não caído, a vontade era livre, livre em ambas as direções, livre para o bem e livre para o mal. Adão foi criado num estado de inocência, mas não num estado de santidade, como tantas vezes é assumido e afirmado. A vontade de Adão estava, portanto, numa condição de equilíbrio moral, isto é, em Adão não havia nele qualquer tendência restrita em direção ao bem ou ao mal, e como Adão diferia radicalmente de todos os seus descendentes, bem como do homem Cristo, Jesus, mas com o pecador é bem diferente. O pecador nasce com uma vontade que não está em condições de equilíbrio moral, porque nele há um coração que
é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. E isso lhe dá uma tendência para o mal. Assim também como o Senhor Jesus foi muito diferente, ele também diferia radicalmente do Adão não caído. O Senhor Jesus Cristo não podia pecar porque ele era o Santo de Deus. Antes de ele nascer neste mundo, foi dito a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Falando com reverência, dizemos então que a vontade do Filho do Homem não estava em condição de equilíbrio moral, isto é, capaz de se voltar para o bem ou para o mal. A vontade do Senhor Jesus estava inclinada para o que é bom, porque, lado a lado com sua humanidade sem pecado, santa e perfeita, estava sua divindade eterna. Agora, em contraste com a vontade do Senhor Jesus, que era tendenciosa para o bem, e a vontade de Adão, que, antes de sua queda, estava em uma condição de equilíbrio moral, capaz de se voltar para o bem ou para o mal, a vontade do pecador é tendenciosa para o mal e, portanto, é livre apenas numa direção, nomeadamente na direção do mal. A vontade do pecador é escravizada, porque está escravizada e é serva de um coração depravado. Em que consiste a liberdade do pecador? Esta questão é naturalmente sugerida pelo que acabamos de dizer acima. O pecador é livre, no sentido de não ser forçado de fora. Deus nunca força o pecador a pecar, mas o pecador não é livre para fazer o bem ou o mal, porque um coração mau interiormente o inclina para o pecado. Vamos ilustrar o que temos em mente. Tenho na mão um livro, eu libero. O que aconteceu? Caí. Em que direção? Para baixo, sempre para baixo. Por quê? Porque, respondendo à lei da gravidade, seu próprio peso o afunda. Suponha que eu deseje que esse livro ocupe uma posição 1 metro mais acima. Então o que? Devo levantá-lo. Um poder fora desse livro deve elevá-lo. Tal é o relacionamento que o homem caído mantém com Deus. Embora o poder divino o sustente, ele é preservado de mergulhar ainda mais fundo no pecado. Deixe esse poder ser retirado e ele cairá, seu próprio peso do pecado o arrastará para baixo. Deus não empurra para baixo mais do que eu fiz daquele livro. Que toda restrição divina seja removida e todo homem seja capaz de se tornar um Caim, um Faraó, um Judas. Como então o pecador poderá mover-se em direção ao céu? Como um ato de sua própria vontade? Não à toa. Um poder fora dele deve agarrá-lo e elevá-lo a cada centímetro do caminho. O pecador é livre, mas livre apenas numa direção. Livre para cair, livre para pecar, como a palavra expressa. Porque quando ereis servo do pecado, estáveis livres da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 20. O pecador é livre para fazer o que quiser, sempre como quiser, exceto quando for restringido por Deus, mas seu prazer é pecar. No parágrafo inicial deste capítulo, insistimos que uma concepção adequada da natureza é função da vontade e de importância prática, ou melhor, que constitui um teste fundamental de ortodoxia teológica ou solidez doutrinária. Desejamos ampliar esta afirmação e tentar demonstrar sua exatidão. A liberdade ou escravidão da vontade foi arminianismo. Reduzido a termos simples, isso significa que a diferença envolvida era a afirmação ou negação da depravação total do homem. Ao tornarmos a afirmativa, consideremos agora. A liberdade ou escravidão da vontade foi a linha divisória entre o agostinianismo e o pelagianismo, e em tempos mais recentes entre o calvinismo e o arminianismo, reduzido ao termo simples. Isso significa que a diferença envolvida era a afirmação ou a negação da depravação total do homem. Ao tomarmos a afirmativa, consideremos agora a impotência da vontade humana.
Está dentro da vontade do homem aceitar ou rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Admitindo que o Evangelho seja pregado ao pecador, que o Espírito Santo o convença da sua condição perdida, estará ele, em última análise, no poder da sua própria vontade para resistir ou se render a Deus? A resposta a esta pergunta define a nossa concepção da depravação humana. Que o homem é uma criatura caída, todos os cristãos professos admitirão. Mas o que muitos deles querem dizer com caído é muitas vezes difícil de determinar. A impressão geral parece ser a de que o homem é agora mortal, que já não se encontra na condição em que saiu das mãos do seu Criador, que está sujeito a doenças, que herda tendências malignas, mas, se ele empregar seus poderes da melhor maneira possível, de alguma forma, finalmente será feliz. Oh, quão longe da triste verdade, enfermidades, doenças, até mesmo a morte corporal, são apenas insignificantes em comparação com os efeitos morais e espirituais da queda. Somente consultando as Sagradas Escrituras é que podemos obter alguma concepção da extensão dessa terrível calamidade.